Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci foram os protagonistas no noticiário italiano dos anos 90. Primeiro por sua vida mundana luxuriante, depois pelo crime hediondo. Uma viúva negra, uma fortuna enorme, outra mulher, uma gangue assassina. Patrizia Reggiani ficou conhecida como Lady Gucci e hoje a viúva negra italiana. Quer saber a história completíssima da Patrizia Reggiani, ela que se tornou um status de luxo na década de 1980? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal, e antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal, comentem aqui embaixo se já conheceu essa história que eu vou contar pra vocês, acompanhe minhas redes sociais e agora bora pro vídeo de hoje. A Patrizia Reggiani nasceu em Vignola, uma comunidade italiana perto de Bolonha, e no dia 2 de dezembro de 1948. Ela era filha de uma garçonete e ela nunca conheceu o pai biológico dela, e quando ela tinha 12 anos, a sua mãe se casou com Fernando Reggiani, que acabou adotando ela como filha. Então para ela o Fernando era realmente o pai verdadeiro dela, e ele sempre mimava ela, ele trabalhava como caminhoneiro e todas as economias que ele guardava era para mimar a Patrizia. Seus colegas de classe se lembram dela arrogante, fria, calculista, vestindo um casaco de pele aos 13 anos e não se dirigindo a ninguém que não considerasse seu nível. Uma mulher emocionante, uma mulher que poderia congelar o sangue com um olhar. Então ela sempre buscou essa vida luxuosa, principalmente essa vida luxuosa italiana, que era muito em voga na época, nos anos em que ela era jovem. Então ela tinha esse desejo de subir a classe onde ela estava, ter esse status de luxo. O pai dela, como eu falei pra vocês, era caminhoneiro, a mãe dela era garçonete. Então ela tinha uma vida simples, mas ela queria atingir um novo patamar na vida dela. Então, como vocês viram, aos 13 anos, o pai dela conseguiu comprar pra ela um casaco de pele. Pra ela aquilo era, tipo, incrível na vida dela. Então, na adolescência, no início da época em que ela começou a sair e ir para as festas, o sonho dela e o desejo dela era sempre estar rodeada das pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham luxo, principalmente nas cidades grandes italianas. E quando jovem, e até quando ela ficou mais velha, muitas pessoas comparavam a fisionomia dela, o rosto dela, com a atriz de Hollywood Elizabeth Taylor, que era uma das grandes atrizes de Hollywood na época. Então ela tinha uma beleza singular, ela era bonita, e ela, com sua beleza e com sua intenção de fazer parte dessa elite italiana, ela começou a frequentar alguns lugares, algumas festas. Então ela começou a ficar rodeada de pessoas ricas e que pudessem proporcionar aquilo que ela queria. Então ela praticamente ia sempre nessas festas, principalmente em Milão, onde era já a capital da moda italiana. Então ela estava rodeada sempre dessas pessoas. Em Milão, onde ela acabou conhecendo o Maurizio Gucci em uma dessas festas em 1971. Algumas pessoas falam que esse primeiro encontro dos dois foi em 1971, outros falam que eles já se conheciam na década de 60. Mas o primeiro encontro deles foi uma festa, nessas de elite, onde o Maurizio Gucci estava presente e ela também. E dizem que nessa primeira festa em que eles se conheceram, ela estava vestida com um vestido vermelho, toda linda, maravilhosa. E ele se encantou pela Patrizia, pela sua beleza, pelo seu jeito de agir e como ela estava se portando na festa. E ao contrário dele, que se apaixonou por ela, vendo ela pela primeira vez, ela olhou pra ele e não deu muita bola pra ele, achou ele um perdedor, o jeito que ele tava se vestindo, o jeito que ele se portava. O Maurizio Gucci veio de Florença, onde os Guccis criaram a marca. Então, Florença pra Milão, entre os italianos, eles comparam que Milão é uma cidade muito maior do que Florença. Então, pra ela, ele tava se portando de um jeito perdedor, tímido. Então, pra ela, ela não deu muita bola pro Maurizio de primeira vista. E ela até cita numa entrevista que na primeira festa, onde eles se encontraram, ela não pensou muito nele no início. Ele era apenas um menino quieto, cujos dentes se cruzaram na frente. A Reggiani tinha outros pretendentes, mas o jovem Gucci a perseguiu com todas as riquezas à sua disposição. Então os dois acabam se conhecendo nessa festa, o Maurizio se apaixona pela Patrizia, a Patrizia começa a querer
conversar com ele para ver o que ele tinha de intenção. E no fim das contas, eles acabaram se casando em 1972. Foi super rápido o casamento deles. Inclusive o pai do Maurício, um dos donos da Gucci, que se chamava Rodolfo, não aprovou o casamento. Eles tiveram uma rixa enorme na época por conta desse casamento. Eles pararam de se falar por anos, o Maurício e o Rodolfo. Então, inclusive, eu assisti um documentário há um bom tempo atrás, onde o Maurício foi apoiado pelo tio dele, o Aldo, que eu já vou falar pra vocês o que vai acontecer. Então, essa rixa entre o pai e o filho foi bem tensa na época pra família Gucci. Ele não escutou o que o pai dele tinha pra falar, eles se casaram e o casamento deles foi extremamente luxuoso. E os dois tinham apenas 24 anos quando eles se casaram. O Maurício perdeu a mãe dele muito jovem e o pai era super protetor. Então, o Rodolfo, um dos donos da Gucci, tinha apenas o Maurício e ele era super protetor com ele por conta disso. E muito dessa rixa que eles tinham era por conta da Patrícia, pelo seu jeito de se portar. Ela era muito agressiva em alguns momentos perante ao que ela queria, ao que ela falava pra eles, pro Maurício, pro pai dele. E o pai dele, o Rodolfo, achava que a Patrícia era uma alpinista social. Então ela estava se casando com o Maurício Gucci apenas pra entrar na elite italiana, que era uma coisa que ela queria, mas a gente não pode falar se ela era uma alpinista social ou não. Mas o pai do Maurício achava sim que ela era uma alpinista social e que queria ficar com o Maurício apenas pelo dinheiro e pela fama da família Gucci. E a briga dos dois foi tão séria que eles se casaram em 1972 e o Maurício e o Rodolfo só foram se reconciliar, o amor que eles tinham um pelo outro, de pai e filho, em 1977, quando a primeira filha do casal, que se chamou Alessandra, nasceu. Então o Rodolfo viu de certa forma que a Patrícia realmente amava o Maurício. Ela concebeu a Alessandra, filha dos dois, então eles acabaram se conectando de volta, o pai e o Maurício. E inclusive foi a Patrícia que ajudou essa reconciliação. E o casal teve mais uma filha depois, que se chamou Allegra. No entanto, a Patrícia, ela não ia ser só apenas a mulher do Maurício Gucci ou a esposa do herdeiro da marca Gucci. Ela ia ter participação na marca, na empresa. Ela se tornou conselheira-chefe da Gucci e trabalhou principalmente como diretora criativa, com a parte criativa da marca. E isso fez com que a Gucci conseguisse se tornar um sucesso, inclusive nos anos 80, por conta da Patrícia. Então, a Patrícia trabalhou na marca Gucci quando ela foi casada com o Maurício. Inclusive, a Patrícia até cita em entrevistas que, se não fosse por ela, a marca Gucci não ia dar certo, ou não ia se sustentar nos anos 80. Ela acredita que, por conta de ela ter trabalhado na marca Gucci, ela foi super importante para o sucesso que a marca foi nos anos 80. Então, para ela, trabalhar na marca Gucci fez com que a marca se consolidasse cada vez mais perante ao que ela tinha para passar para as pessoas, o que ela tinha como ideias criativas para a marca. Inclusive, após aceitar o casamento do filho, Rodolfo Gucci comprou várias propriedades para o casal, incluindo uma cobertura de luxo na Torre Olímpica de Nova York. Então foram eles os pioneiros nesse rolê de casal celebridade, onde os dois eram celebridades, todo mundo queria se parecer como eles, como tem muito hoje. Então Maurício e Patrícia eram celebridades, era um casal super importante na época da mídia e de informações, de comunicação. Então eles estavam sempre em todos os lugares. Eles tinham até um carro onde a placa do carro se chamava Mauísia, era tipo o nome do casal como tem hoje, Maurício e Patrícia, Mauísia. Enfim, tudo isso eles fizeram nos anos 80. Eles eram muito amigos do casal Jack Kennedy e John Kennedy, então eles saíam em Nova York para grandes festas, para grandes jantares. E eles eram sempre muito bem recebidos nessa sociedade de dinheiro e fama dos Estados Unidos e da Europa também. Patrícia ainda inclui na entrevista que ela acreditava sim que eles eram um casal lindo e que tinham uma vida linda. E ela fala que ainda dói pensar nisso e ela se anima quando se lembra das festas luxuosas com temas de cores que deu no início dos anos 80. Uma era toda laranja e amarela, incluindo a comida.
e as viagens particulares em seu iate de madeira de 64 metros, o Criole, que Maurício comprou para marcar o nascimento da sua segunda filha, Allegra. Seu mundo encantado também incluía um chalé de esqui em St. Moritz, uma casa de férias em Acapulco e uma fazenda em Connecticut. Mas essa vida perfeita que a Patrícia tinha, essa vida de luxo que ela tinha, começou a acabar em 1983, quando o pai do Maurício, Rodolfo Gucci, faleceu por causas naturais. E nessa época, quando o pai do Maurício morreu, o Maurício se tornou o acionista majoritário da marca Gucci, então ele tinha 50% da marca, os outros 50% faziam parte do tio dele, se chamava Aldo, e dos filhos do Aldo, que eram os primos do Maurício. E com esse poder que o Maurício acabou conseguindo por conta da morte do pai dele, ele queria se livrar de todo o peso morto que a marca tinha, incluindo os outros acionistas, que eram o tio dele e os primos dele. Ele acreditava que eles não eram bons administradores da empresa, bons acionistas. Ele também queria acabar com o estoque que tinha na marca, revitalizar a marca, fazer com que a marca se tornasse luxuosa de novo, onde existia o artesanato, o feito à mão e muito da moda italiana, como até hoje falam, a moda feita na Itália. A Patrícia até fala que quando o Maurício ganhou esses 50% de ações da marca Gucci, ele enlouqueceu, ele se tornou uma outra pessoa, um outro homem. Ela falava que antes ela ajudava e aconselhava o Maurício em todas as ações que ele fazia na marca Gucci. E depois que ele ganhou esse poder, ele não escutou mais a Patrícia. Ele falava que ele sabia de tudo, que ele sabia o que ele ia fazer e o que não ia fazer. A marca Gucci vinha perdendo prestígio com excesso de licenciamento de seu famoso logotipo duplo G e com a produção em massa das bolsas Gucci. Maurício tinha um plano para restaurá-lo à glória de alta tecnologia voltada ao artesanato requintado sobre o qual a empresa foi construída. Então ele queria acabar com o peso morto da empresa e ele lutou por alguns anos para conseguir se livrar do tio dele, dos primos dele, da marca Gucci, até que um dia ele conseguiu, junto da Investcorp, que era uma empresa do Bahrein, que se juntou com essa ideia do Maurício de conseguir comprar os outros 50% da família Gucci, que eram do tio Aldo e dos primos do Maurício. Inclusive foi nessa época que o casamento da Patrícia e do Maurício meio que acabou. Ele estava desgastado por conta dessa mudança do Maurício em relação ao poder que ele tinha ganho. Ele resolveu sair de casa nessa época e a Patrícia ficou mal e começou também a mudar como ela vinha se portando, por conta que ela não conseguia aceitar essa mudança do Maurício e de ele ter saído de casa. Mas voltando pro negócio e para essa ideia que ele tinha de comprar as ações da família Gucci, se tornar o dono completo da marca, ele fez um plano de comprar as ações dos parentes dele com essa empresa do Bahrein, a Investcorp. Eles conseguem fazer esse plano, então o Maurício e a Investcorp compram as ações do tio Aldo e dos primos dele, e a partir desse momento o Maurício e a Investcorp se tornaram os acionistas da empresa marca Gucci. Mas o plano não foi bem sucedido como Maurício pensou. A empresa perdeu milhões sob seu controle. Patrícia estava de certa forma certa, pelo menos que Maurício estava administrando mal os negócios e não gerando receita suficiente para executar suas grandes ideias. Sua fortuna pessoal estava diminuindo e ele foi forçado a vender a Gucci totalmente para a Investcorp por 120 milhões de dólares em 1993. Então, o plano do Maurício deu totalmente errado, na verdade. Hoje, a empresa Kering, que é a dona da Gucci, mas naquela época a Investcorp comprou todas as ações da marca Gucci, inclusive a do Maurício. Então, praticamente, eu não sei direito falar pra vocês, mas hoje eu acredito que nenhum familiar da Gucci que realmente tem o sangue do Gucci, o Gucci, que é o dono da empresa, que criou a empresa, tem uma parte da empresa, por conta de o Maurício ter comprado as ações do tio e dos primos e ele ter vendido para a Investcorp, pelas administrações erradas que ele fez, as ações que ele tinha comprado da marca. Então, deu tudo errado o plano dele e hoje é o grupo Kering que cuida da marca Gucci e faz essa parte administrativa.
E a própria Patrícia ficou extremamente com raiva do Maurício nessa época, principalmente por ele ter perdido o negócio da família. Ela não aceitava, ela achava aquilo um fracasso que o Maurício havia cometido. Ela não entendia o porquê que o Maurício havia feito aquilo, então para ela foi uma derrota imensa na vida dela, principalmente porque ela amava carregar esse sobrenome Gucci com tanta força. Então ela falou que aquilo ali foi um fracasso pro Maurício e principalmente pra família Gucci. Então eu falei pra vocês que nessa época o casamento dos dois estava realmente muito difícil. Ele acabou saindo de casa e os dois terminaram a relação em 1985. Então o Maurício Gucci saiu de casa, ele falou que ia fazer uma viagem de negócios, mas nunca mais voltou. Pelo contrário, ele não foi fazer uma viagem de negócios, ele estava num relacionamento com Paola Frank. Ela era uma italiana e eles já haviam nesse relacionamento 5 anos em que os dois tinham uma relação. Então ele deixou a Patrícia para ficar com a Paola. Em 1991, o casal oficialmente se separa, mas a Patrícia nunca aceitou esse divórcio. Ela nunca quis perder, como eu falei pra vocês, o sobrenome Senhora Gucci, como ela era muito conhecida na Itália. Então, ela não aceitava, ela não aceitou por muitos anos. Inclusive, é o motivo desse vídeo, que eu já vou falar pra vocês. Inclusive, até a Paola Frank, que era a mulher com que o Maurício se relacionava, falou que ela era a senhora Gucci e ela queria manter esse status e nome, mesmo quando eles eram divorciados. Maurício já havia pedido a ela mais de uma vez para não usar o sobrenome Gucci, pois ela não tinha mais o direito de fazer isso. O Maurício e a Paola já se conheciam, eles já haviam tido um contato quando eles eram jovens nessas festas que eu falei pra vocês, nessas festas de elite luxuosas, mas nunca foi pra frente nada com eles, então eles retomaram esse contato 5 anos antes dessa saída do Maurício de casa e eles se encontraram, se conectaram de novo justamente porque os dois estavam passando por casamentos difíceis, tanto o Maurício quanto a Paola. E ela até continua falando numa entrevista que nós nos apaixonamos imediatamente. Maurício sempre falava pra nós que éramos duas metades da mesma maçã. Paola hoje tem 61 anos e na época do caso que aconteceu, eles ficaram juntos por 5 anos antes do assassinato do Maurício Gucci e eles moraram juntos num apartamento boulevard no centro da cidade com o filho da Paola, que se chamava Charlie, que tinha 11 anos, do casamento antigo. Alta e loira, Paola não se saiu muito melhor do que Patrícia na cobertura da mídia do julgamento, que muitas vezes a retratou como uma glamurosa caçadora de ouro. Então, da mesma maneira como o Rodolfo falou que a Patrícia era uma alpinista social, a própria mídia no assassinato do Maurício Gucci falava que a Paola, ela também ficou com o Maurício por conta da fama e do luxo da família Gucci. O que não era verdade, mas a mídia falava isso. A Patrícia nunca aceitou esse relacionamento, inclusive ela detestava que o Maurício estava com a Paola nesse momento. A Patrícia incomodou muito o casal, fez bilhete, mandou mensagem, ligou. Inclusive ela ameaçou o Maurício por conta desse medo de perder esse status social que a Patrícia tinha, de perder essa vida glamurosa que ela tinha. E ela também temia muito pelas duas filhas e que elas perderiam a herança do Maurício, da família Gucci, por conta que ela achava que a Paola ia ter um filho com o Maurício e as duas filhas da Patrícia iam perder esse dinheiro do Maurício. Paola menciona que a Patrícia perseguia os dois. Ela ainda tinha espiões no círculo de Maurício e sabia tudo sobre nossos planos, seus negócios, tudo. Ela ligou várias vezes abusando dele e ameaçando matá-lo. Se Gucci não atendesse as ligações de Patrícia, ela lhe enviava as mensagens pela secretária eletrônica dizendo que ele era um monstro por negligenciar ela e suas filhas, e avisando que o inferno para você ainda está por vir. Essas são as palavras da Paola, que ela passou por tudo isso junto com o Maurício quando a Patrícia começou a ameaçar o Maurício de morte. Naquela época, a Paola até falou pro Maurício contratar um guarda-costas para
ter uma proteção a mais se acontecer alguma coisa, mas o Maurício nunca acreditou que a Patrícia fosse capaz de fazer alguma coisa, muito por conta que ela era mãe dos filhos dele, então ele não acreditava nas ameaças que a Patrícia falava pra ele. Inclusive a Patrícia nega essas informações que ela tinha ameaçado de matar Maurício. Ela negou sempre essas acusações em que ela incomodava o Maurício depois do divórcio, mas a Paola fala sobre isso nas entrevistas que ela concedeu. Então a Patrícia se sentiu muito desprezada pelo amor do Maurício, pela vida que ela tinha dado pro Maurício, tudo que ela deu pra ele, os filhos, a felicidade, todas as histórias dos dois. Ela tinha se sentido muito traída pelo Maurício, ela não aceitava aquilo que estava acontecendo, mas ela deu uma trégua pra essa raiva que ela tinha, porque em 1992 ela descobriu um tumor no cérebro. Ela fez a cirurgia, não teve sequelas, ela conseguiu se recuperar, e após isso ela foi morar com a sua amiga, que se chamava Pima Auriema. Esse nome é muito importante, eu já vou falar por quê. Então a Patrícia foi morar com a Pina, a amiga dela, e durante esse tempo que ela morou na casa da amiga, ela se preparou para lançar um livro sobre a história dela. Inclusive era a Pina que ia escrever a história da Patrícia Reggiani. Então elas começaram a escrever esse livro, e foi nesse momento de escrever o livro, de morarem juntas, que a Patrícia e a Pina ficavam até tarde da noite conversando sobre o Maurício e sobre tudo que ele fez pra Patrícia, na visão da Patrícia, obviamente. Então a Pina e a Patrícia conversaram muito sobre tudo que ele tinha feito, sobre os sentimentos que a Patrícia tinha em relação a isso, sobre a raiva que ela estava passando, sobre o medo de perder todo esse luxo que ela tinha. E 3 anos depois, Maurício Gucci foi assassinado. E agora eu cheguei na parte que eu acho que muitos de vocês estão esperando por esse momento. Eu vou contar um pouquinho de como aconteceu esse assassinato do Maurício, para vocês entenderem o que vai suceder nesse vídeo. Então agora eu vou contar um pouquinho do que aconteceu no assassinato do Maurício Gucci. Na manhã de 27 de março de 1995, Maurício Gucci foi morto por 4 balas que foram alvejadas nele, no átrio do prédio onde ele trabalhava, onde o escritório da Gucci ficava. Então ele tinha acabado de chegar no saguão do prédio ali embaixo, onde fica o porteiro. Inclusive o porteiro é a primeira testemunha do caso. E quando ele estava subindo as escadas para entrar no prédio, ele foi alvejado por 4 tiros. Então, o porteiro Giuseppe Onorato foi uma das 2 testemunhas chaves para a resolução do caso. Ele também foi ferido com 2 tiros no braço. Enquanto isso, na rua, esperando o assassino implacável, havia um Renault Clio verde com o motor ligado. Ao escapar da cena do crime, o assassino esbarra em um jovem funcionário que percebe um boné de beisebol na cabeça do homem. Inclusive o porteiro, uma das testemunhas, o Giuseppe, falou numa das entrevistas que ele concedeu que ele nunca entendeu como que ele conseguiu, mesmo ferido com essas 2 balas, ir até onde estava o Maurício e tentar ajudar ele. O Maurício já estava deitado no sangue dele, já estava praticamente morto. Então o Giuseppe conseguiu ir até lá o Maurício, ver como ele estava, e até que os policiais italianos chegaram na cena do crime. Giuseppe fala que ele estava segurando a cabeça do Sr. Gucci quando o Maurício morreu nos seus braços. Onorato ainda parece incrédulo por ter sobrevivido. Ainda sinto dores lancinantes no braço esquerdo, mas todos os dias nos últimos 21 anos acordo agradecido por estar vivo. Como única testemunha direta, Onorato estava com medo do que o assassino voltasse. Eu era um homem pobre, então tive que voltar a trabalhar na Via Palestro 20. Quando me recuperei, eu tinha um ataque de pânico toda vez que um estranho de aparência hostil se aproximava. O Giuseppe, ele acabou ficando ferido com 2 balas e ele nunca se recuperou mais do trauma que ele viveu, só que ele precisava continuar trabalhando como porteiro naquele prédio onde o Maurício Gucci havia morrido. A polícia levou 2 anos para encontrar quem fez o crime, quem ordenou o crime, quem atirou no Maurício, mas desde o início a polícia acreditava que a Patrícia tinha alguma coisa a ver com esse assassinato, principalmente por todas aquelas questões onde ela ameaçava o Maurício e todas as investigações que a polícia fez. Então a Patrícia era uma suspeita, mas demorou 2 anos para eles solucionarem o caso. No final, 4 delas são indiciadas. Patrícia Reggiani, que até cita que ela nunca pensou que pegariam ela, sem dar
dar nenhum sinal de remorso. Pina Auriemma, que era sua amiga cartomante napolitana e que frequentava essa elite italiana, e ela foi a própria organizadora do crime. Então a Pina e a Patrizia se juntaram e foram as organizadoras do crime. Ivano Savioni, quem contratou os outros 2 homens, e Benedetto Ceraulo, o que atirou em Maurizio. O homem ao volante daquele dia era Orazio Cicala e já estava preso quando foi capturado. Inclusive, no dia que ela foi presa, a Patrícia estava usando um casaco de pele e estava com todas as suas joias colocadas no corpo. Dizem que ela não se expressou e não colocou nenhum remorso pra fora, então ela sempre foi muito fria, pelo que a polícia e os jornalistas falam, e ela foi presa vestindo esse traje, como eu falei pra vocês. Ela não se opôs, ela não fingiu não saber porque a polícia estava levando embora. Ela até fala pra polícia: você está aqui pelo assassinato do meu marido, mas as peles e as joias vêm comigo. 2 anos depois que a Patrizia foi presa pela primeira vez, a polícia descobriu por um porteiro que acabou confessando tudo o que ele sabia. Então foi ele que confirmou a hipótese da polícia de ter sido essas pessoas que comandaram o assassinato do Maurizio Gucci. Então a Patrizia foi condenada em 1997. Ela foi julgada em público e em 31 de março de 1997 ela foi presa e condenada a 29 anos de prisão. Ela passou pela mídia como Lady Gucci e acabou terminando como Viúva Negra. Eu acabei encontrando algumas informações a mais que eu quero falar agora pra vocês sobre a Patrizia, principalmente depois que ela foi presa. Então ela até cita numa entrevista que na prisão, enquanto ela estava na prisão, ela disse que dormiu muito. Ela passava praticamente os dias dormindo. Ela até menciona que eu cuidei das minhas plantas, eu cuidei de Bambi, meu furão de estimação. A Patrizia pediu nessa época para o advogado dela conseguir que liberassem que ela tivesse um animal de estimação dentro da cadeia. Então ela conseguiu esse furão, mas o furão não viveu por muito tempo. Uma colega de cela dela acabou matando esse furão. E isso foi uma dor muito profunda, ela fala, nesse momento em que ela estava na prisão. Quase imediatamente depois de sair da prisão, em 2016, ela se dirigiu ao equivalente em Milão da Bond Street à Villa Monte, Napoleone, usando óculos escuros e amarrações de joias de ouro, enquanto uma arara de estimação se empoleirava em seu ombro. Ela ainda pode ser vista nos bairros mais sofisticados da cidade com o papagaio na maioria dos fins de semana. Após ser libertada da San Vittore, como era o nome da cadeia, a mídia e os tabloides italianos meio que perseguiam a Patrizia, querendo informações dela, e eles conseguiram uma entrevista, os jornalistas, a mídia, os paparazzis, e eles perguntam por que ela não tinha sido ela mesma que tinha pego a arma e matado o Maurizio. E ela fala: minha visão não é tão boa, eu não queria perder. Em um documento recente sobre sua vida, ela deu mais informações sobre sua escolha de contratar alguém para assassinar seu ex. Fiquei furiosa com o Maurizio. Andei perguntando a todos, até mesmo ao dono da mercearia local, se alguém podia ter a coragem de matar o marido. No final, sua cartomante, a Pina, levou-a ao dono da pizzaria Benedetto Ceraulo, que aceitou 250 mil euros para fazer a escritura. Então, ela contratou esse Benedetto por conta da amiga, a Pina. Por isso que a polícia considerou um esquema entre eles sobre o assassinato do Maurizio. Inclusive, o dono da pizzaria, o Benedetto, recebeu 250 mil euros pelo assassinato do Maurizio. E durante esses anos em que ela foi entrevistada, ela nunca falou que ela foi encarcerada. Ela se recusava a falar nessa palavra. Ela falava que ficou na residência San Vittore. Então, para ela, a cadeia se tornou uma residência. Ela nunca falava que era uma cadeia. Inclusive, antes de 2016, ela já podia ter tido essa liberdade condicional, mas com o intuito de ela conseguir um emprego para conseguir se manter e voltar para a vida do dia a dia. Ela acabou negando essa liberdade porque ela falou que nunca tinha trabalhado e não era agora que ela ia começar a trabalhar. É um pouco engraçado, eu sei, eu tô quase rindo aqui, mas é sério, ela falou sobre isso. Mas em 2016 ela conseguiu um emprego como conselheira
criativa de uma marca de joias na Itália. Essa declaração ecoou uma de suas frases favoritas durante seus anos de jet set com Maurizio: "Prefiro chorar em um Rolls Royce do que rir de bicicleta." E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, do assassinato, ela ainda se considera uma Gucci, uma pertencente da família Gucci. Ela acredita que os erros do Maurizio fez com que ela se sentisse fracassada por tudo que aconteceu. Ela acredita ainda que um dia ela vai conseguir ter um trabalho dentro da marca como diretora criativa ou como conselheira criativa. Então ela sempre acreditou muito que ela voltaria para a marca Gucci, participar das atividades, e os amigos até falam que a mídia focou muito nela como matou o Maurizio por conta da traição, mas eles acreditam muito que a Patrícia ficou com mais raiva ainda do fracasso dos negócios do Maurizio e de ele ter vendido a marca para a Investcorp. Na entrevista ela até fala que ela ainda se sente como Gucci e a mais Gucci de todos eles. Ela fala isso na entrevista. Inclusive no dia do julgamento dela, ela estava vestida toda de Gucci. Então ela tem essa fixação pela marca e essa adoração pela Gucci. E ela acredita ainda que consegue trabalhar na marca Gucci. Depois de ser solta em 2016, dizem que ela recebeu uma anuidade de 1,2 milhões de dólares do empório Gucci, bem como pagamentos atrasados totalizando mais de 20 milhões. E quando não está aproveitando sua fortuna, hoje ela é consultora para a marca de joias Bozart. Mas, no mesmo tempo, nessa entrevista em 2016 que ela concedeu, ela fala sobre a sua situação financeira, que está muito complicada, e que ela voltou a morar com a mãe dela, inclusive, e que as filhas, a Alessandra e a Allegra, que na época tinham 18 e 14 anos, na época do assassinato do Maurizio, hoje moram na Suíça com sua herança do Maurizio, e elas não visitam muito frequentemente a Patrícia. Eu acho que elas têm um pouco de ressentimento com a mãe. Então, mesmo essa informação vindo de que ela ganhou esse dinheiro, a Patrícia fala que ela não tem dinheiro e que a situação financeira dela é muito ruim. Ela até continua dizendo que é quase uma tragédia grega. "Estamos passando por um momento ruim. Eles não me entendem e cortaram meu apoio financeiro. Não tenho nada e nem conheci meus 2 netos." Então tem essa dualidade entre se ela tem dinheiro ou não. E terminando o vídeo, eu achei uma informação sobre o filme House of Gucci que está sendo produzido agora, que a Lady Gaga vai personificar a Patrícia, e perguntaram pra Patrícia o que ela achava da Lady Gaga interpretando ela, o que ela achava do filme, e ela ficou muito aborrecida com o filme, muito aborrecida da Lady Gaga ser a atriz que irá interpretar ela. Ela fala: "Estou aborrecida com o fato de Lady Gaga estar me retratando no novo filme de Ridley Scott sem ter a cortesia ou o bom senso de vir me encontrar." E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Contei o máximo de informações que eu consegui sobre a Patrícia. Estou muito ansioso pelo filme, acho que vai ser incrível. Apesar da Patrícia não gostar muito do filme, eu acho que vai ser incrível. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história maluca. Se vocês conhecem outro caso assim que vocês querem que eu conte, comentem aqui que eu vou adorar saber. Acompanhe minhas redes sociais, tem bastante coisa lá, um pouco diferente do que eu falo aqui. E é isso, gente. Mais uma quarta efêmera pra vocês e até o próximo vídeo.